Olá, estamos novamente aqui no AC 24 Horas, no Médico 24 Horas. E nessa tarde nós queremos apresentar aqui uma pessoa que tem um currículo formidável, referência na parte urológica, na saúde do homem. Ele é professor universitário, tem doutorado na parte de urologia, muito conhecido na cidade. Eu tenho o prazer de trazê-lo aqui. Não foi fácil, porque ele não para de operar um minuto. O homem não para um minuto, mas conseguimos trazê-lo e hoje nós vamos entrevistar com muito orgulho, com muita honra, uma das pessoas mais conhecidas do estado do Acre, o doutor Fernando de Assis. Fernando, prazer, muito obrigado por estar aqui. Você a gente conseguia um furo na sua agenda para você chegar aqui até os estúdios. Inclusive, você estava operando agora e a gente monitorando aí sua cirurgia para você poder vir dar essa entrevista. Fernando, eu quero fazer aqui nessa entrevista dois momentos. Um da sua vida, conhecer o Fernando, a vida pessoal, né, o Fernando pai, esposo, professor, e o Fernando médico, profissional, cirurgião urológico, esse médico conhecido de excelência que os quatro cantos do estado do Acre conhecem. Fernando, você é casado, pai de quantos filhos? Eu tenho uma filha de 7, a Lara, a Criana. E o Gustavo, que vai fazer 3 anos, também é criança. Sua esposa também é médica, né? Minha esposa é médica, formada aqui, Ana Carolina, endocrinologista. E conheci na UFAC, né? Conheci dando aula. Foi minha aluna lá. Que maravilha. E daí nasceu esse relacionamento, já são mais de 12 anos aí juntos. E 2 filhos, né? E 2 filhos acrianos. 2 filhos acrianos. E ela fez questão que Você eles nascessem paulista? aqui. Ela e eu, né? A gente fez questão que eles nascessem aqui. Porque o Acre foi importante para nós, é importante e... Você é paulista? Eu sou paulista. Você é paulista. Sou paulista. Formação em São Paulo? Eu fiz a formação de residência em São Paulo, mas eu morei em Minas também, porque minha mãe é paulista, meu pai é mineiro. Eu me formei na Federal de Uberaba, depois voltei para São Paulo para fazer a residência. E como é que foi a vinda para o Acre, Fernando? Conta aí para nós. A vinda foi a convite do então senador na época, o Tião Viana, né, que eles estavam querendo montar uma equipe de transplantes aqui de rim. E fazer a parte de alta complexidade, que era o UNACOM, né, que hoje é o UNACOM, que também não tinha essa parte de alta complexidade no estado. As cirurgias de câncer. Você foi convidado lá em São Paulo a vir para o Acre? Fui convidado lá em São Paulo para vir para cá, o convite do então senador Tião Viana. E aí, quando eu vim, a gente fez a estrutura, montamos a central de transplantes, treinamos as equipes para começar a fazer os transplantes de rim, né? Não tinha central de transplante no Acre, né? Então, esse foi a primeira batalha aí que a gente teve. Depois já dos transplantes instalados, a gente já estava fazendo. Aí, quando eu saí da equipe de transplantes, aí eu fui participar da construção do UNACOM, que é o Hospital do Câncer hoje, né? Para a gente fazer as cirurgias de alta complexidade, porque o estado tinha um problema grande de TFD, né? Muitos pacientes iam para caminhava muita TFD. Gente para fora, era Goiânia, Brasília, São Paulo. E aí a gestão da época queria diminuir isso daí, né? O transplante era uma demanda também muito grande, que saía muita gente para fazer transplante de rim fora. E as cirurgias de alta complexidade também. Então, a ideia era montar um time junto com o pessoal da residência médica, né? Na época era liderado pelo Dr. Tadeu, que até hoje, né, tá à frente disso. E montar essa estrutura para que o paciente não precisasse ficar indo e voltando e fizesse o tratamento aqui. E hoje, na urologia, é raro o paciente sair, né? Na urologia, a gente conseguiu fazer que... É raríssimo o paciente tem hoje que sair do estado para fazer o tratamento, né? Graças a Deus. Fernando, e aí chegou no Acre, montou a central de transplante, foi trabalhar no UNACOM, montou o consultório, entrou na faculdade, porque é professor universitário, já aí desde do início da faculdade. Você tem deixado um legado muito grande dentro da sociedade acreana e diz, né, nós temos um ditado aqui, que quem bebe da água do Rio Acre não vai mais embora, e você bebeu da água do Rio Acre, e bem-vindo, meu amigo, né, fazendo esse sucesso em Rio Branco. Fernando, constituiu família, tem filhos acreanos, esposa está aqui, trabalho, excelente médica, endocrinologista, que a gente quer deixar um abraço também, doutora Carolina, Ana Carolina, né, endocrinologista. Fernando, hoje, além de trabalhar como urologista, operando, Fernando, qual é a patologia principal que o Fernando opera hoje no Acre?
A hiperplasia prostática benigna, né? O Crescimento aumento da próstata, o aumento da crescimento. próstata. Essa é uma das doenças urológicas que tem maior incidência, né? Essa e cálculo e câncer de próstata. Mas o aumento da próstata, ele atinge 80% dos homens acima de 70 anos. Acima de 70 anos. Mas 80%. começa a crescer a próstata a partir de que ano? 40 anos já A partir começa de a ter o 40 crescimento. anos já começa a próstata. E aí ela vai começar a dar uns sintomas mais ou menos por 60 anos, ao redor dos 60 anos. Então é uma doença de alta prevalência, né? Tem muita gente... 80% dos homens, isso é um dado aí para o nosso jornal, né? Com mais de 70 anos. 80% dos homens com mais de 70 anos vão ter hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Crescimento da próstata. Próstata Esse grande. crescimento ele comprime a uretra, dá dificuldade para urinar. Então o paciente começa a urinar com jato de urina fraco, acorda muitas vezes à noite para urinar, durante o dia, arde, dói. Então esses sintomas começam a partir dos 60 anos. E vai piorando, a doença progressiva, né? Então, a idade vai... como a população está cada vez mais vivendo mais, então essa doença é cada vez mais prevalente. Fernando, e dentro hoje da hiperplasia prostática benigna, o avanço da medicina é muito grande na cirurgia, né? Tem raspagens, hoje tem, né, com jato de água, laser, vocês fazem hoje de tudo. Hoje, qual é a melhor técnica, hoje a mais atual para hiperplasia prostática benigna, que é a HPB? Crescimento da próstata grande. Então, Fabrício, como você falou, nos últimos 5 anos, muita coisa surgiu. Algumas coisas já estão... Até em desuso já. Né? A gente já surgiu há 2, 3 anos, a gente já sabe que não funciona. Algumas coisas estão em testes, as pessoas estão fazendo, mas tem tudo que você falou. Tem laser, tem jato de água, tem termoablação, que você esquenta a próstata para tentar praticamente derreter. Mas hoje, o que ainda está firmado, assim, o que funciona bem, a gente divide mais ou menos assim hoje. A minha aula que eu dou na universidade mudou muito, né? De 5 anos para cá. A gente divide assim, a próstata. Até 80 gramas, 70, 80 gramas, o melhor ainda é ressecar a próstata. Fazer aquela ressecção endoscópica, a raspagem tradicional, que é conhecida desde a década de 60. Faz pela uretra, entra pela uretra ali. Né? Tem nada de corte por cima, não. Fabrício, hoje praticamente é um sacrilégio você cortar a barriga para operar a próstata. Eu estou perguntando dessa forma para você, porque eu estou levando essa informação para todo o público. Aí está indo para 1 milhão de pessoas, mais ou menos, né? Então, hoje é praticamente proscrito que a gente fala, né? Praticamente a gente não faz mais corte para operar a próstata. Tá? Tanto para doença benigna quanto para doença maligna. Mas a gente está falando aí da doença benigna, né? Do crescimento. Então, a raspagem para as próstatas de até 70, 80 gramas e a enucleação da próstata. Enucleação. Que você consiste em quê? Imagina a próstata sendo uma laranja, tá? É você tirar todos os gomos, né? E fica só a casca da próstata ali. Isso é enucleação. Então, é a que tem melhor resultado, porque você desobstrui totalmente a uretra, né? O paciente volta a urinar. Ontem eu recebi um paciente que falou assim, doutor, ele já deve ter uns seus 70 anos, ele falou assim, nunca imaginei que eu ia voltar a urinar como eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então, a enucleação tem essa característica, você libera toda a uretra, né? Então, é essa cirurgia que a gente tira ali o miolo, joga esse miolo da próstata, ali, esses gomos dessa laranja que eu falei, para dentro da bexiga, e para tirar é que a gente moe, faz aquele morcelamento, que é até uma das variações das técnicas. Essa cirurgia é rápida, Fernando? Não, ela é um pouquinho demorada. A enucleação a ressecção é 1 hora, mas a enucleação vai 2 horas e meia, às vezes um pouco mais. Tá chegando perguntas aqui já dos nossos internautas. Diante do problema do aumento da próstata, é possível retirar a próstata em caso não tenha interesse mais de filho? Quando que é indicado retirar mesmo a próstata? Essa é uma dúvida Fazer frequente. A prostatectomia total? Hoje a gente o médico só está autorizado a tirar a próstata se tiver câncer, diagnóstico de câncer. Caso não tenha diagnóstico de câncer, o melhor ainda é ou fazer a ressecção ou fazer a enucleação. Mas tirar mesmo só se tiver câncer. Todo homem que vive muito, ele vai ter crescimento da próstata. O crescimento vai ter, só que 20% desses homens vão ter a sorte de não ter sintomas. Esses que não têm sintomas não precisam operar. 80% vai ter sintomas de... Pelo menos sintomas leves, depois dos 70 anos, 80%. É alto, né, Fernando? Muito grande, né? Muito grande a incidência, né? É. Fernando, então hoje o número 1, hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata. O número 2 é cálculo, né? Vocês operam bastante cálculo. O ureterorreno, né? Que vocês fazem. Que é feita com laser hoje em dia, né? A gente não tinha um laser até 5 anos atrás, foi um dos avanços que a gente conseguiu trazer para cá, para o estado também. E entra pela uretra também, vai lá no cálculo. Não tem corte. A urologia hoje é praticamente toda endoscópica ou laparoscópica, né?
Hoje é difícil a cirurgia por urológica que não usa um aparelho, é minimamente invasivo. Então, hoje você consegue... Por exemplo, hoje de manhã nós fizemos uma cirurgia de cálculo no rim. O paciente vai ter alta 6 horas depois, né, da cirurgia. Então... 6 horas? E 6 com a horas pandemia... depois é muito rápido. É muito então, rápido. Hoje a gente rápido. faz cirurgia no rim com E aquela sedação, questão né? de deixar o catéter duplo J, né? Não é toda Tira vez. lá a pedra e deixa o catéter. Tem muitos pacientes que ficam com catéter. Tem paciente até, Fabrício, que a gente tem que passar o catéter antes da cirurgia para dilatar o ureter, para poder entrar com os aparelhos sem risco, né, de lesão. Foi o caso que a gente operou hoje. Ele ficou uma semana com catéter, aí operamos hoje. Ele vai ficar com catéter 1, 2 dias e tira. Aí tira no consultório mesmo. Volta a urinar normal, salva o rins, tudo isso, né? Exatamente. Fernando, Isso em corte. Principal sintoma que a pessoa tem pedra? Estou falando que com o público essa entrevista vai para milhões de pessoas, né? Então, duas situações. Eu também sempre falo isso para meus alunos na sala de aula. Pedra dentro do rim, raro doer. Enquanto ela está no rim, ela não dói. Enquanto ela está no rins, não dói. A não ser que seja muito grande, mas se ela for muito grande, ela vai dar um incômodo, né? Incômodo, pode fazer sangrar. Agora, quando ela resolve descer do rim em direção à bexiga, aí a pessoa, de uma situação que não tem dor nenhuma, vai ter a pior dor que é relatada, que é a cólica de rim. O que leva o paciente a ter pedra no rins? Primeiro, questão genética, tá? Questão familiar. Se você tem um familiar com pedra, você tem a chance de ter. E a formação de pedra é aquela relação soluto-solvente. Se você bebe pouco líquido, você tem mais probabilidade de formação. E tem as questões também de produção de cálcio, de ácido úrico no organismo. Então, raramente é por conta de alimentos, né? Muita gente acha, eu vou restringir a alimentação. Raramente é isso. Geralmente, ou é questão genética, familiar, ou baixa ingestão de líquidos. Perfeito. Mas a pedra saiu do rins, entrou no... Se entrou no ureter, a pessoa vai experimentar a pior dor que ela pode ter. Diz que parece que é a terceira pior dor do mundo, Olha, né? Eu tive uma paciente que eu operei a pedra dela e ela tinha tido 2 filhos. Ela falou, doutor, preferia ter a dor dos 2 partos juntos do que ter essa dor de cólica de novo. Então, tem gente que descreve como a pior dor que a pessoa pode ter. Hiperplasia prostática benigna, pedra, câncer. Há uma incidência de câncer de próstata muito grande no Acre? A incidência de câncer aqui, Fabrício, é exatamente igual à do resto do Brasil. Tá? Perfeito. A única coisa é que a gente faz um pouco menos de diagnóstico do que a gente gostaria de fazer, o pessoal do Sudeste, do Sul. Mas por que é feito menos diagnóstico Porque aqui? o pessoal ainda procura pouco. Porque o câncer de próstata não dá sintoma, você não sente nada. Do crescimento, a gente falou, né? Obstrui a uretra, dificuldade para urinar. O câncer não. O câncer não dá sintoma. Você só tem um jeito de descobrir que você está com câncer de próstata. É você ir no urologista, fazer o PSA, fazer o toque retal. Todo sangramento na urina é sinal de gravidade. Seja por pedra, seja por câncer, seja por problema estrutural. Tem que ser visto pelo médico urgente, né? Sangue na urina, alguma coisa está errada, né? Não é normal sair sangue na urina. Na maioria das vezes é pedra ou a próstata. A próstata. E quando é a próstata, normalmente é por conta da hiperplasia, do aumento. A próstata aumenta muito. Ela pode sangrar sem ter câncer? Na maioria das vezes ela sangra sem câncer. É raro o câncer de próstata sangrar. Mas quando sangra bastante, aquele sangue é hematúria mesmo. É aquela hematúria que forma coágulo e tal, geralmente é porque a próstata está muito grande. Fernando, eu vi aqui que você vai escrever para a Sociedade Brasileira de Urologia um capítulo do livro, né? Uhum. E conta pra gente essa novidade pro Acre. Isso é tão bom, você que está aqui no Acre, sair daqui do Acre, né? Um médico que vai escrever um capítulo do livro deste ano para a Sociedade Brasileira de Urologia. Vocês, tantos médicos, centenas de urologistas, e aqui do Acre nosso. Isso é muito bom, isso é um orgulho para todos nós, né? Isso é uma honra para todo acriano. Para mim, especialmente, porque esse livro é o que basicamente todo urologista leva aí a tiracolo, né? E eu fui convidado para escrever sobre a técnica que a gente desenvolveu aqui no Acre, né? Há 2 anos atrás, que é a técnica de moer a próstata, que a gente morcelação suprapúbica, o nome, exatamente, né? Exatamente. Em que consiste essa técnica, Fernando? Quando a gente enucleia a próstata, fica aqueles gomos da laranja lá, a gente joga dentro da bexiga e tem que tirar.
Lá tem que ser retirado. E como é que tira isso? Então, antigamente a gente abria a bexiga e tirava manualmente. E né? agora? Agora a gente tem essa técnica de morcelamento. Existe um equipamento, um aparelho para moer e aspirar isso? Essa técnica já existia. Eu fiz uma variação da técnica. Existia uma técnica que entrava pela uretra e morcelava. Só que esse aparelho é caríssimo. Como a gente não tinha aqui, os hospitais não tinham interesse de comprar recurso, é muito caro. Eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer para tirar essa... E aí eu juntei um aparelho de laparoscopia junto com um da ortopedia e a gente desenvolveu essa técnica 2 anos atrás. Aí passou por um... Agora que a técnica está sendo amplamente divulgada, porque passou pelo crivo científico, né? Tem a parte de estudo mesmo, né? Que você tem que respeitar aqueles períodos de tempo, operar um certo número de pacientes. Mas hoje a gente já sabe de mais de 300 casos operados aí no país e... Peru, Equador também já operaram essa nossa técnica. E é sobre essa técnica que eu vou descrever. Que você vai escrever o capítulo. E já tem gente que já viu essa técnica e está operando com a técnica. Há 2 anos eu tenho mostrado aos colegas nos congressos, né? Nos congressos. Aqui. Inclusive com cirurgia ao vivo. Brasil, com Europa. Cirurgia ao vivo? Há 2 anos a gente tem um congresso só de cirurgia de próstata, que é feito em Curitiba. E nos últimos 2 anos eu fiz essa cirurgia lá ao vivo. Nesses últimos 2 anos eu já estava apresentando. O que mais condiciona a levar o crescimento da próstata? História familiar. História familiar, estilo de vida. Estilo de vida, obesidade. Né? Obesidade faz crescer a próstata. Obesidade tem relação com o crescimento da próstata. A questão de ter mais relação sexual ou menos relação sexual influencia no crescimento da próstata? No crescimento não, mas no aparecimento do câncer sim. Ter menos vai ter mais... Quem tem mais assim. relação, pelo menos uma boa notícia, né? Quem tem mais relação sexual tem a probabilidade de ter o câncer um pouquinho mais para frente, vamos dizer assim, mais na vida. Frente. Então a incidência é menor de câncer. Vai ter uma incidência menor. Quem tem mais relação sexual? O homem. O homem, né? O homem que tem mais relação vai ter menos câncer. Menos câncer. Os que não têm relação têm mais incidência. Como é que descobriram isso? Pegaram um grupo de celibatários, né? Padres, esses pastores, esse pessoal que não tem relação, e viram que eles estavam apresentando câncer de próstata muito precocemente. Esse estudo foi feito na Inglaterra muitos anos atrás, isso já é sabido, assim, né? Mas assim, só para você ter um dado, se você viver 100 anos, você vai ter câncer de próstata. Todos os homens com 100 anos têm câncer na próstata. Tem câncer de próstata. Mas, olha que dado impressionante. Agora, é um câncer, às vezes, indolente que a gente nem trata. A gente só observa. Quando eu estava vindo para cá, e eu conversando com o pessoal, hoje eu vou entrevistar o Fernando, pergunta da turma. Fabrício, pergunta dele, a partir de que idade começa a disfunção erétil do homem? A partir de que idade o homem começa a falhar? Olha, esse é um... Isso é uma pergunta capciosa porque... e a turma toda está aí, viu? Todo mundo interessado. Porque existe 2 tipos de disfunção. Aquela psicogênica que dá em jovem, aquele jovem ansioso, estressado, que está com problema no relacionamento. Essa é a disfunção erétil mais comum. Agora, a disfunção orgânica mesmo, por falha no mecanismo de enchimento de sangue, né, dentro do pênis, isso começa geralmente depois dos 50. Vou te dar um dado aqui de literatura. Metade dos homens com mais de 50 anos já fazem uso de algum remédio para ereção. Hoje metade dos homens acima de 50 anos já fazem uso de algum remédio, já precisam usar. Precisam usar. Usam porque precisam, realmente, porque Cialis, o pênis vai envelhecendo. Viagra, sildenafil, etc. Então, por quê? Porque o corpo cansa. É igual o coração. Você não consegue, às vezes, correr 5, 6 quarteirões existe, como você corria antes. O estilo de vida também leva muito isso, né, Fernando? Obesidade, tabagismo, tabagismo, né? Principalmente sedentarismo, o diabetes, né? O sedentário também. Principalmente o diabético. Né? Principalmente o diabético. Porque a doença, disfunção erétil, é uma doença vascular no vaso sanguíneo. E o diabetes atua nos vasos sanguíneos, né? Nos pequenos vasos sanguíneos. Então, retina, rim e pênis. Né? A nossa ideia aqui não é ensinar medicamento nenhum para a pessoa não auto-se medicar, mas está chovendo pergunta aqui. Pergunta do doutor qual é o melhor medicamento para disfunção erétil. Mas depende da disfunção erétil. Da disfunção. Depende também, Fabrício, do número de relações que a pessoa tem por semana. A média e do brasileiro é 2, 3. Tomar muito azulzinho leva ao infarto mesmo, Fernando? Não leva. A não ser que a pessoa tome em quantidades muito grandes. Né? Tomei um Cialis, fulano morreu porque tomou um Cialis. Olha, pode até morrer, como todo remédio, mas é uma droga muito segura. Se você usar dentro da faixa que você pode usar, a quantidade de miligramas prevista para que... né? Prescrito pelo profissional. Eu nunca tive um paciente que morreu, eu sempre oriento direito.
Mas se você tomar muito... Seu consultório chega muito homem para solicitar medicamento? Ah, sim. Como eu te falei, 50 anos para 50. cima, a A metade turma já está usando, tá usando bastante. porque, não porque querem, porque Agora, precisam, né? Fernando, a questão da testosterona também, a reposição hormonal, a questão esse é do eixo hormonal. É. É natural que a testosterona vá caindo com a idade também, Natural. né? E o diabético, ele não cai, ele despenca, né? É. Mas existe tratamento para tudo isso, né, Fernando? Existe a forma correta de se fazer, né? Que é a doença androgênica do envelhecimento masculino. Pode cair até 1% da sua testosterona biodisponível por ano. Então, assim, é muito frequente. E a gente consegue melhorar, tanto não é só a vida sexual, não, mas qualidade óssea, né? Qualidade muscular. Às vezes é mais importante até você fazer uma reposição de testosterona para manter a força muscular e a vitalidade do osso, né? Para prevenir fratura, do que propriamente para melhorar a função erétil. Fernando, e esses homens, né? Que ficam envergonhados, né? Poxa, a questão do toque, não é toque direto, não tem esse negócio de toque. Primeiro são exames. Primeiro o médico ele faz uma triagem com pacientes antes do toque. A gente tem que quebrar esse tabu. A cada dia a mídia propaga tanto. É necessário, depois dos 40 anos, fazer o toque? Ou que tipo de exame de rotina o paciente já tem que fazer para, quem sabe, evitar o toque ou receber esse toque? Vou te falar sobre o preconceito. Está diminuindo, viu? Hoje não tem mais homem bobo, não. Hoje o pessoal que chega no consultório, eles querem fazer o exame do toque porque sabem a importância, né? Em relação à idade, depende. Se você tem história na família, às vezes você pode até começar aí com entre 40 e 45 anos. Se você tem história familiar, se você é da raça negra, né? Aí você tem que começar mais cedo. Caso contrário, na maioria das vezes, a partir dos 50 anos. Só que o brasileiro tem muito negro na raça, né? Nós temos o negro na nossa raça, né? Uma miscigenação muito grande. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda começar com 45, no máximo 45, já fazer o exame de toque. Já fazer o exame de toque. E a partir de que não é idade já só que começa a não é todo fazer a ano, reposição hormonal? Depende. A reposição hormonal é um negócio interessante. Você só repõe hormônio no homem se ele tiver com a testosterona baixa e com sintomas. Às vezes a testosterona dele está baixa, mas ele não tem sintoma nenhuma de disfunção erétil, de impotência sexual. Você faz a avaliação óssea dele, está boa, a avaliação muscular está boa, então não tem necessidade. Tá? Porque aquele número que aparece lá no exame, ele é uma curva de Gauss. Pode ser que você esteja numa das duas extremidades da curva de Gauss, né? Fora da média, mas que aquilo ali é normal para você. Então, a reposição hormonal precisa ser individualizada. A mesma quantidade de hormônio para mim pode ser que não seja suficiente para você, e vice-versa. Então tem que olhar, cada pessoa é de um jeito. Cada caso, um caso. Mas para resumir, você só repõe testosterona se tiver baixa e o paciente tiver sintoma. Se não tiver sintoma, não aguardar. Repõe. Aguardar, às vezes o cara nunca vai precisar de repor. Né? Fernando, as doenças masculinas, hoje as DSTs, né? As doenças de glande, de órgão genital. Hoje, qual é a maior incidência que tem no Acre? As DSTs ainda está muito alta hoje? Ainda tem, né? Sífilis ainda tem bastante, tá? Sífilis primária, né? Aquela lesão no pênis. O cancro mole, né? E o cancro duro da sífilis. O que mais te assusta aqui no Acre? Sífilis? Olha, a sífilis é bastante prevalente, tá? E a gonorreia, né? O gonococo. Mas a sífilis é a que mais assusta, porque se você não trata, né? Se o paciente perde a oportunidade de tratar ali na sífilis primária e secundária, essa sífilis pode, como você sabe, alterar o coração, né? Alterar o cérebro, neurosífilis, né? Doenças cardiovasculares, aneurisma. Então, a sífilis é a que mais me assusta. As doenças uretrais, gonorreia, clamídia, tricomonas, podem dar problemas menos graves do que a sífilis, né? Então, para mim, eu acho mais importante tratar a sífilis e ver se o paciente realmente ficou tratado. Chegou uma pergunta aqui. Doutor, pergunta ao doutor Fernando. O meu espermograma deu baixo. Não consigo engravidar minha esposa. O que eu devo fazer? Bom, primeiro, o espermograma você precisa avaliar no mínimo 2, o ideal 3 espermogramas para conseguir tirar a média. E precisa ver o que está baixo. Se é a quantidade de espermatozoides, se é a motilidade, se é a vitalidade. E assim, a infertilidade, Fabrício, ela não é do homem, ela é do casal. É o casal que quer ter filho, tá? Então não adianta, às vezes, o paciente tem um espermograma normal e não consegue engravidar a esposa, né? Por quê? Porque às vezes o espermatozoide vai encontrar o óvulo, não entra, não consegue entrar, não consegue misturar o material genético. Então, a infertilidade é do casal. Não tem como avaliar, não tem como dar essa resposta aí para o seu seguidor? Tem que avaliar.
Tem que avaliar o casal. Não Tem tem que avaliar jeito. o casal. Que isso o doutor Fernando faz muito bem. A gente avalia Fernando, tem sempre mais o uma casal. pergunta aqui. Doutor, a questão... Eu já tenho uma idade já um pouco avançada. Ele colocou aqui 47 anos. E eu tenho um problema de prepúcio. É feito só em criança ou na minha idade também se faz a cirurgia de correção para fimose? Tá, primeiro que a sua idade não está avançada. Você está um mocinho. Eu tenho 47 anos. Você está um moço ainda. Está um moção. A cirurgia da fimose é a cirurgia mais feita no mundo. E ela é feita tanto na idade de criança, bebezinho, às vezes até recém-nascido, né, por questões religiosas, às vezes, os judeus fazem, até idades avançadas. Então, não tem idade para fazer cirurgia de fimose, não. A falta da cirurgia de fimose produz o quê? O problema, quando o paciente tem fimose, é que ele pode levar ao câncer de pênis. Tá? Essa que é a nossa preocupação. Então, fimose é inadmissível. Uma coisa é fimose, aquela pele que cobre e não expõe a glande, né, a cabeça do pênis. A outra coisa é aquele paciente que tem excesso de pele. Mas se o paciente não está conseguindo lavar a glande, lavar a cabeça do pênis, porque a pele está atrapalhando, esse precisa ser operado o mais rápido possível. Mas aquele que tem câncer. Exposição da glande e consegue lavar não tem problema. Excesso de pele. O excesso de pele, excesso de prepúcio. Esse não tem problema. Não tem problema. Agora, aquele que não consegue se expor... Quer dizer, não tem problema assim, pode dar candidíase, né? Fungos, etc. Agora... Aquele que não consegue expor a glande, Fabrício, esse tem que lavar. Porque são esses que vão ter câncer do pênis, né? De pênis. Doutor, mais uma pergunta aqui. Hoje a gente veio para te explorar bastante, viu? Porque não é todo dia que a gente vai ter o doutor Fernando aqui. Doutor, minha mulher briga comigo demais. Eu só faço o número 1, urina, né? Fora do vaso sanitário. Bom, meu amigo. Pode ser muita coisa, né? Pode ser que ele seja ruim de mira. Pode ser problema de próstata, sabia? O crescimento, às vezes, forma um jato bífido. Também? Desvio na uretra. E jato bífido também. A pessoa, às vezes, tem jato bífido. Tem o jato bífido. E a questão da hiperpadia, né? Hipospadia. Hipospádia, que são alterações da uretra, né? Do meato, saída do meato. Eu não sou urologista, tá, gente? Então pode ser o excesso de pele também, porque, às vezes, passa ali na pele e tem o turbilhonamento. Como é que é? A parte, né, que não levanta para baixo, e tem uns que é para cima que também é curvado, né? Ou lateralizados. Esse aí chama doença de Peyronie. Doença de Peyronie é uma doença que deixa o pênis curvo, né? Mas geralmente durante a ereção. Agora, ele urinar fora do vaso, geralmente é o problema de próstata, alguma coisa na uretra. Ou na uretra. Ou às vezes também está urinando meio distraído, porque às vezes o cara urina e não presta fazendo atenção. A mulher lavar o vaso sanitário mesmo, né? Se tem uma coisa que mulher odeia ver vaso sanitário sujo. Isso é verdade. Doutor, nós te agradecemos aqui por essa entrevista maravilhosa. Doutor Fernando de Assis, que é médico, urologista, cirurgião, professor de universitário, formação médica há tantos anos, um dos formadores do transplante renal no Acre, um dos que formaram aí a UNACOM, escritor de livro, tem um consultório, né? É fácil ou é difícil ter acesso ao Dr. Fernando no consultório? Não é fácil. As mídias sociais. Fernando de Assis. Ou Instituto de Urologia. Instituto de Urologia. Instituto de Urologia, o Dr. Fernando de Assis. Nós queremos deixar aqui esse tempo final para suas considerações finais, para o que você tem que falar ao nosso público, falar aqui do Fernando. Fica à vontade. Tá. O senhor está em casa, o senhor sabe que para a gente é um orgulho recebê-lo aqui. Não, o orgulho é meu e parabéns pelo programa. Eu já tinha te dado esses parabéns antes, porque está tendo uma visibilidade grande. Não só E o mais legal assim, que a classe médica está assistindo, né? É muito bacana isso. Se a gente vê que os médicos. Eu tento, Fernando, levar um linguajar não médico, não técnico, para o povo, né? Para a grande massa, receber informação de um profissional como você e isso ser bem. Sabe que a educação, a boa informação, ela muda uma sociedade. Mas os médicos têm visto, sim, né? Os médicos têm ajudado bastante. Então a gente colegas. até fala. Eu agradeço todo médico, né? E o público em geral também. Então, é importante esses programas assim. Eu sempre venho porque eu acho que vale a pena. E a gente tem observado assim, uma melhora importante, né? Eu já estou aqui há 19 anos, né? Vou fazer 19 anos no Acre agora, esse ano, e vejo só melhora. Tá? Não só na parte de urologia, temos ótimos profissionais. Hoje o acreano praticamente não precisa sair do Acre para se tratar, raras exceções, né? Ainda precisa melhorar algumas coisas, mas a saúde melhorou muito, né? Temos hospitais novos, temos muita gente nova, tem o nosso time lá, nossos alunos que voltaram e estão fazendo excelência
né? Estão fazendo coisas excelentes. Meu pai foi operado recentemente por um ex-aluno nosso aqui, ex-residente, que eu tive total confiança né, de confiar ele a vida do meu pai. Então, assim, as coisas estão melhorando. Estão melhorando. Né? As coisas estão melhorando bastante na saúde. Existem críticas, né? Principalmente ao sistema público, ainda precisa melhorar muito, mas a minha mensagem é de otimismo. Eu acho que a gente, nesses 19 anos, eu só vi melhor aqui no Acre, não só na saúde, mas no convívio, né? Eu acho interessante. Por isso que eu me honro tanto de quando eu vou escrever, ou vou numa palestra, ou vou dar uma aula num congresso internacional, de falar que as coisas estão sendo produzidas aqui, né? A gente está tendo orgulho de falar, essa técnica foi desenvolvida dentro da universidade, ou junto com os colegas, que também não desenvolvi sozinho, né? Teve participação dos colegas urologistas também, doutor Héctor, doutor Felipe, doutor Mauro, Trindade. Então, a gente tem orgulho de falar que está sendo produzido aqui. Mandar um abraço aqui para o Deusmar, para o Cato, para o Cláudio, para o Felipe. Tem né? o Héctor e o Denis. O Héctor e o Denis, nossos o Denis, urologistas, ex-aluno, né? Héctor, ex-aluno. Então, temos um time muito bom aqui. Muito bom. Não só na urologia. E são pessoas como você, Fernando, que fazem diferença na sociedade, melhorando o sistema público de saúde, trazendo qualidade de vida aos pacientes, diminuindo essa fila de TFD para fora, Goiânia, que sai de ônibus, né? Era uma tristeza. E graças a Deus, pessoas como você que não têm medido esforços, têm feito o melhor, se dedicado ao paciente e entregado uma boa medicina. Isso é o mais importante. Fernando, nós te agradecemos pela tua vinda aqui, te desejamos muito sucesso, muitos anos de vida para salvar tantos pacientes e já queremos contar com você aqui no Novembro Azul. Você é o nosso convidado especial. Voltarei, com prazer, Fabrício. Muito obrigado, Bom que Deus te abençoe. Agradecemos a sua participação, a sua audiência. Um resto de semana abençoado e com saúde, paz, alegria. O resto a gente corre atrás. Que Deus abençoe. Uma semana de vitória a todos.